Hello everybody, how are you doing? Hope you are doing fine. Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos na última aula, que são as formas verbais no futuro. Na aula passada a gente tratou do caso do will, e hoje nós vamos iniciar o going to, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro vamos descobrir quando é que a gente utiliza essa forma aí, quando é que a gente vai usar o going to, essa estrutura que é fixa, tá certo? É bem mais tranquilo do que o will. Não sei se vocês lembram, mas o caso do will é utilizado em 5 situações, né? Aqui nós temos só 2, então é bem mais de boas. Então, diferente do caso do will, a primeira forma que nós utilizamos para usar o going to é quando a gente vai falar de um planned future, ou seja, de um futuro planejado, onde você vai expressar uma ação no futuro que você já planejou. Você já tinha elaborado e se planejado para aquela ação, tá bom? Então, para dar uma olhadinha nos exemplos aí, ó. Next week, I'm going to move. Ou seja, na próxima semana eu vou me mudar. Ele utilizou o going to aí justamente porque ele já tinha se planejado para aquilo, tá certo? É uma ação no futuro no qual a pessoa já tinha se planejado, não foi algo do momento. Outro exemplo. Tomorrow she's going to travel to Japan. Ou seja, amanhã ela irá se mudar para o Japão. Também teria sido algumas férias ou algo já planejado pela pessoa. Então ela vai utilizar o going to. Se fosse uma decisão de momento, só para lembrar, ela usaria o will. Ficaria tomorrow she will travel to Japan, que não é o caso aí. E o segundo caso é sure, quando você está certo de alguma coisa, quando você tem a certeza de que aquilo vai acontecer no futuro, tá bom? Por exemplo, they are not going to work tomorrow because it is Sunday. Ou seja, eles não vão trabalhar amanhã porque é domingo. Então, assim, a pessoa que falou tem a plena certeza de que aquelas outras pessoas não irão trabalhar pelo fato de que vai ser no domingo. Então, você usa o going to. É basicamente essas duas situações, tá bom? Bem tranquilo. Pronto, vamos falar um pouquinho agora da questão da estrutura. Então, quando você vai utilizar o going to, primeiramente você tem que colocar o sujeito, tá bom? Verbo to be. Então, olha aí, gente. Se você tem dificuldade, se você não lembra do verbo to be, você vai sentir dificuldade em estruturar uma frase utilizando essa forma aí, tá bom? Então dá uma olhadinha, pesquisa aí, caso vocês tenham alguma dúvida. Depois você coloca o going to, estrutura fixa, tá bom? Mais o infinitivo do verbo principal e o complemento. Então você vai ter o going to mais um verbo principal aí. Por exemplo, I am going to work. Quem é o sujeito? I. Verbo to be, am. Vem o going to, tá certo? Tá aqui, ó. E o verbinho principal, work. Trabalhar. Bem tranquilo, tá bom? Quando você quer transformar essa frase aí que está afirmativa aqui nesse caso na forma negativa, aí você adiciona o not. Esse not vai ficar entre o verbo to be e o going to. Então, por exemplo, para negar essa mesma frase aqui, ó, I'm not going to work. Pronome I, que é o sujeito, verbo to be am. Para negar, coloco not, going to e o verbinho principal aí, work. Tá bom? E quando for uma question, quando for uma pergunta, aí você coloca o verbo to be lá no início da frase, tá bom?
Por exemplo, a mesma frase, só que agora em forma de pergunta. Am I going to work? Primeiro vem o verbo to be, am. Pronome pessoal I, que é o sujeito. Going to e o verbinho principal work. Ok? Continuando. Pronto, gente. Para encerrar, eu trago essa expressão aí para vocês, gonna, que é muito comum vocês ouvirem nos filmes, nas músicas, que é a mesma coisa que o going to, tem o mesmo significado. A diferença é que é bem mais informal, tá bom? Gonna é a mesma coisa que going to. Então, quando você diz, igual nos exemplos aí, ó, I'm going to buy this book. Eu vou comprar este livro. Você pode dizer I'm gonna buy this book. É a mesma coisa. A diferença é que o gonna é informal. Você vai utilizar principalmente em conversas. Lá no dia a dia é bem comum. As pessoas usam mais o gonna do que o going to. Mas se você for fazer alguma pesquisa, algum estudo, escrever algum artigo, então é aconselhável que você use o going to, tá bom? Que é a forma formal, né? E para encerrar, coloquei aqui algumas palavrinhas comuns, já que se trata do futuro, então muito possivelmente você vai utilizar algumas dessas expressões aí, como tomorrow, seria amanhã. Tomorrow I'm going to study English. Amanhã vou estudar inglês. Next year, no próximo ano. Next year I'm going to travel to United States. No próximo ano eu vou viajar para os Estados Unidos. Next week. Next week, próxima semana. Next week I'm going to buy a new car. Na próxima semana eu vou comprar um carro novo. E aí você tem o next month, que seria no próximo mês. Next semester, no próximo semestre. Ok, gente? Encerramos por aqui. Um assunto bem tranquilo, bem de boas. Espero ter ajudado. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.